Eu tenho que continuar porque o Paysandu está muito próximo da permanência na Série B. Vai jogar amanhã contra o Ceará, lá em Fortaleza, um jogo importantíssimo. O Paysandu vem de uma vitória extraordinária contra a equipe do Curitiba, de virada, com jogador a menos. No último vídeo aqui do canal eu fiz a análise completa desse confronto. E agora vamos fazer uma análise prévia desse Ceará e Paysandu, trazendo a provável escalação bicolor, sendo que o meio-campo da equipe do Paysandu preocupa para esse jogo importante de amanhã. Meu nome é César Marim, que sou criador do canal Bastidores, e convido a todos que não conhecem meu trabalho a conhecer através desse vídeo e de vídeos antigos. Gostando? Se inscreva no canal, deixe seu like, acione as notificações e comentem. Podem comentar à vontade, concordando, discordando de mim, sempre dando a opinião de vocês. É bem legal, assim o YouTube vai entender que vocês estão gostando do nosso conteúdo e vai compartilhar o nosso conteúdo para as demais pessoas. A proposta do canal é analisar o futebol paraense, como no vídeo de hoje vamos fazer essa análise prévia de Ceará e Paysandu. Vai ser um jogo importante para o Paysandu. O Paysandu vem embalado com essa vitória. Eu até coloquei aquele título no último vídeo de sangue bicolor, aquela virada heróica com sangue bicolor sobre a equipe do Curitiba. Tinha que vencer, venceu mesmo com um jogador a menos. Então, uma vitória extraordinária que deixa o Paysandu muito próximo da permanência. Ainda não garante, ainda está muito aberta a disputa. O Paysandu, querendo ou não, está 4 pontos acima do Z4, vai ter alguns confrontos diretos entre as próprias equipes também. O Paysandu também vai fazer confronto direto, enfim. E o Paysandu vai jogar 2 jogos seguidos fora de casa. Então é importante contra o Ceará agora e na outra segunda-feira, daqui a 10 dias, contra a Ponte Preta, que também está nessa disputa para não ser rebaixada lá no Moisés Lucarelli. Então foi muito importante essa vitória do Curitiba, contra o Curitiba, para trazer um pouco mais de calma para o ambiente bicolor. Mas é preciso pontuar. O Paysandu sabe que ainda tem um caminho para percorrer, faltam cerca de 5 pontos para garantir matematicamente a permanência. E é importantíssimo o Paysandu chegar e pontuar fora de casa. O jogo contra o Ceará vai ser um jogo muito difícil, porque o Ceará ele ainda tem certa ambição na competição, uma campanha de maneira geral que não era a intenção da diretoria do Ceará. Esperava-se que a equipe cearense tivesse uma posição acima, realmente mais firme nessa briga lá de cima. Mas vai ser um jogo extremamente difícil, ainda mais pelos desfalques do Paysandu. O Paysandu vai com o meio campo muito desfalcado. Então, até para a formação tática, pode ter mudanças da equipe do Paysandu. Vamos aqui trazer a provável escalação do Paysandu para esse confronto. O Paysandu deve no gol, a linha defensiva deve ser a mesma, né? O Paysandu deve o gol com Matheus Nogueira, Edilson na direita, na esquerda Brian Bosch, a zaga Wanderson e Maia. A grande questão é, o Paysandu há uma possibilidade de jogar com 3 zagueiros, entrando o Luan Freitas fazendo a terceira zaga, sendo que o Luan Freitas seria o jogador que jogaria entre o Wanderson e uma possibilidade, deixando claro que é uma possibilidade, jogaria entre o Wanderson e o Maia para servir também como primeiro volante. Porque o meio campo do Paysandu vai muito desfalcado. Então, se o Paysandu quiser manter o 4-3-3, o Paysandu não vai contar com o Robinho, não vai contar com Netinho, não vai contar com Matheus Trindade e não vai contar com Val Soares, todos suspensos. E aqui fica também um questionamento, é a queixa em relação ao Val Soares ter tomado cartão no banco de reservas. Provavelmente ele seria titular desse jogo, o Paysandu já sem o Netinho, sem o Trindade, que tomaram o cartão, Trindade até de uma maneira irresponsável. Você tem aqui no vídeo de análise do jogo, foi expulso, prejudicando a equipe do Paysandu contra a equipe do Curitiba. Então o Paysandu vai com o meio campo extremamente desfalcado. O único jogador praticamente meio campo que vai jogar mesmo e dar posição é o João Vieira. Então, já que o Val Soares tomou o cartão no banco de reservas, seu terceiro cartão ele também é desfalque, o Márcio Hernandes vai ter que inventar esse meio campo bicolor. Para a posição do Robinho, deve entrar o Juninho. Dá até um pouco mais de dinamismo a esse meio campo bicolor. A questão é quem vai fazer a volância. Sem o Trindade, sem o Val Soares e sem o Netinho. Então você colocando uma das possibilidades, você colocando o Luan, e o Luan jogando como terceiro zagueiro, mas jogando também podendo sair um pouco mais pro jogo, jogando como primeiro volante, você tem que antecipar um pouco o João Vieira, né? Então o João Vieira sairia dessa posição de primeiro volante, iria jogar um pouquinho mais à frente, que não é nenhuma surpresa, nenhuma novidade. Inclusive em vários cenários da partida ele joga um pouquinho mais à frente, aparecendo na área, aparecendo umas vezes jogando com o segundo volante. Porque o futebol é aquela coisa que eu sempre disse. O time joga no 4-3-3, ele não fica os 90 minutos jogando no 4-3-3, depende da partida, depende com bola, sem bola, como é que tá, a substituição, então varia. E o posicionamento do jogador, a função do jogador em campo também muda muito. Então o João Vieira poderia fazer desde o início já uma segunda volância, o Luan jogando como primeiro volante e o Juninho armando. É um meio campo que me agrada? Não sei, tenho certas dúvidas.
Nesse jogo contra o Ceará, que vai ser um jogo difícil, a princípio é uma posição de campo, um setor de campo que me preocupa para o Paysandu para essa partida contra o Ceará. Mas o Márcio Fernandes tem vários desfalques, então vai pesar realmente essa questão dos desfalques. No ataque, mantendo a formação tática do 4-3-3, o Paysandu deve ir com Borazzi de um lado, Jean Dias de outro, e aí a grande dúvida também, né? Quem será o centroavante da equipe do Paysandu? Eu colocaria o Juan Ribeiro, porque como eu disse aqui também no outro vídeo, não que o Juan Ribeiro esteja fazendo uma temporada maravilhosa, não, pelo contrário, não está, mas o momento é melhor. Ele está fazendo gol, ele está dando assistência, ele está participando de jogadas diretas em gol, então o momento é melhor. Sei que o Nicolas tem identificação com a torcida considera ídolo, ele tem um ordenado alto também, um dos maiores da equipe do Paysandu, sem dúvida alguma, voltou à equipe depois de alguns anos com o status de ídolo lá em cima, só que o momento do Juan Ribeiro é melhor, e você tem que viver do momento. Então eu colocaria o Juan Ribeiro como centroavante, fazendo esse trio de ataque com Borazzi e Jean Dias, sendo que eu acho que, pela probabilidade, pelo que eu apurei, o Jean Dias deve ser o titular. Eu ainda colocaria o Wesley Garcia, na minha opinião. Então no meu ataque eu faria Wesley Garcia, Borazzi e Juan Ribeiro. Com o Juninho, aí sim ele deve jogar com o Juninho e Armando. Porém, eu acredito ainda que o Márcio Fernandes vai colocar o Nicolas. Eu não descartaria o Nicolas para essa partida. Quando eu digo não descartaria, na cabeça do Márcio Fernandes, não é tentando adivinhar o que o treinador pensa. Mas para o treinador, pelo menos até a partida contra o Curitiba, o titular absoluto da camisa 9 para ser centroavante da equipe do Paysandu é o Nicolas. Então, não me surpreenderia se o Nicolas fosse titular da equipe do Paysandu contra o Ceará. Eu iria de Juan Ribeiro, mas não me surpreenderia. Então, a provável escalação, não a minha escalação, mas a provável escalação, como eu apurei, o Paysandu deve ir a campo, pode vir a campo com Matheus Nogueira, Edilson, Wanderson, Maia e Brian Borges. No meio campo, Luan, fazendo igual eu falei, aquela espécie de terceiro zagueiro saindo para o jogo, João Vieira e Juninho. No ataque, Borazzi, Jean Dias e Nicolas. Quero que vocês deixem a opinião de vocês, o que vocês acharam dessa provável escalação. É aqui eu falei, né? Entrei aqui nesse jogo, nessa análise, para falar algumas mexidas que eu faria na equipe titular do Paysandu. Fale aí qual que seria a sua mexida, como é que você faria esse meio campo, principalmente o meio campo, né? Porque eu acho que a linha defensiva não tem muito o que sair, o goleiro é o Matheus Nogueira, sem dúvida alguma. Eu acho que os pontas, o Jean Dias deve ser o titular da equipe, e o Borazzi também. Então, a dúvida mesmo é como é que faria o meio-campo da equipe do Paysandu, quem seria o segundo volante, ou o primeiro volante, o João Vieira, jogar como segundo volante, e o meio de armação, e também quem seria o centroavante, quem será o centroavante do Papão nesse jogo com o Ceará, que tem que buscar ponto, né? O Paysandu sabe que tem 2 jogos em casa, se vencer os 2 jogos, chega a 46 pontos, se livra do rebaixamento, mas não pode só confiar em jogos dentro de casa. Tem que buscar ponto fora de casa também. Cada partida, o Paysandu tem que encarar com uma grande oportunidade de pontuar e conseguir a permanência na Série B. É um objetivo pequeno para o Paysandu, para a instituição? Permanência na Série B é pequeno. Mas é o que é no momento, não dá para disputar acesso já há bastante tempo. Então, pelo menos, a permanência para quem sabe ano que vem colgar patamares mais altos aí na Série B. É isso, amigos. Obrigado por assistir o vídeo até o final e se inscreva no canal e até o próximo.